Fala pessoal, meu nome é Robson Josué. Então você está de parabéns por estar aprendendo um conteúdo novo. Então eu quero ensinar para vocês muitas técnicas, ferramentas, sacadas. Então seja muito bem-vindo à minha Masterclass Êxito Profissional, a arte de liderar as suas emoções. Então é muito importante você ter inteligência emocional para que você venha impactar o maior número de clientes, o maior número de pessoas, para que você venha impactar esse mundo e realmente ser um divisor de água no meio das pessoas. Se você não me conhece, eu sou o autor desse livro, O Poder das Metas. Como que encontra esse livro maravilhoso? No Google, você vai escrever Robson Josué Cavaleiro Jardim, já vai aparecer no site da Amazon o meu livro do Poder das Metas. Então seja muito bem-vindo, você está de parabéns por querer aprender um conteúdo novo, aprender uma técnica nova. Então vamos começar com perguntas. Vamos começar aqui com a estrutura do Império. Quantos de vocês gostariam de traçar uma meta para a sua vida, ou até tentaram traçar uma meta na sua vida e acabou que não deu certo? Quantos de vocês tentaram mudar algo em si mesmo e acabou que não conseguiram? Quantos de vocês tentaram ser profissional mais produtivo e acabar que não deu certo? Quantos de vocês tentaram atrair mais cliente e resolver o teu problema financeiro e acabou que não conseguiu? Fica tranquilo, tá tudo certo, existe solução para isso. E eu, aqui do Instituto Potencializar, tenho a solução. Então vamos lá. Vamos começar com o estado mental de comodismo. Então por que muitos não desenvolvem? Por que muitos não crescem? Muitos não florescem? Muitos não evoluem? Muitos não saem do nível que estão para o nível desejado? Pelo comodismo, vou fazer uma pergunta para você. Qual é a profundidade do teu comodismo? Qual é a profundidade do comodismo que você tem vivido? Então, vamos lá. Muitas pessoas ela têm o comodismo no corpo. E isso é muito ruim, porque as pessoas comem gordura demais. Mas o que isso tem a ver com isso profissional? Tudo. Como é que você vai estar bem profissionalmente se você não estiver bem na saúde? Então, pessoas comem muita gordura, consomem muito açúcar, comem muito sal, não faz exercício. Vou fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você não faz exercício físico? Tem pessoa que não faz um exercício físico, não vai numa academia, não faz uma natação, não faz uma caminhada. Ela largou o corpo, esqueceu de trazer essa resolução para o corpo. Então, ela já não consegue mais ser uma pessoa profissional poderosa. Por que isso? É muito importante você se arrumar, você cuidar do corpo, você cuidar da sua beleza, cuidar da sua saúde. Há quanto tempo você não faz um check-up completo da sua saúde? Isso faz parte do corpo. Então, muitas pessoas entraram no comodismo no corpo. E existe o comodismo da mente. Ou seja, a pessoa não estuda mais, ela não lê mais um livro, ela não faz mais um curso profissionalizante. Há quanto tempo você não cuida da sua mente? Há quanto tempo você não estuda? Há quanto tempo você não faz um curso profissionalizante? Então, o que é cuidar da mente? É você ler livros. Você pode ler o meu livro do Poder das Metas, você pode ler o livro do Roberto Chinachique, você pode ler o livro do Rick Chester, do Pega a Visão, você pode ler vários livros. Tem livros do Edir Macedo, são muitos livros que falam sobre coisa boa. O Edir Macedo é muito bom para a espiritualidade da pessoa. Então são muitas sacadas, muitas técnicas, muitas coisas boas que você tem aprendido aqui no meu curso aqui, Êxito Profissional. Então vamos lá. Existe comodismo mental. Então tem pessoa que ela entraram num comodismo mental. Então ela não estuda mais, ela não lê mais nada. Como que eu trago saúde mental? Lendo provérbios. Lendo provérbios. Porque a Bíblia não é só um monte de letra em cima do papel. A Bíblia tem um conteúdo extraordinário de pessoas que venceram, cresceram, evoluíram, desenvolveram, andaram para frente. Muito importante. Então, essa Masterclass é para te ajudar. Então, você que é meu aluno, você que está fazendo treinamento comigo, você vai aprender muita técnica, muita ferramenta. E existe comodismo da alma. Camarada, nunca despreza aquilo que pode alimentar a sua alma.
você mulher, você homem, não sei quem que está assistindo essa live, mas todos vocês que estão assistindo aqui, que são os meus alunos, nesse exato momento você é o meu aluno, você tem que aprender a cuidar da alma. Então muitas pessoas desprezam a alma. Ela não faz o jejum, não faz uma oração, não faz um clamor, uma súplica. Ela não é. Então ela não conversa mais com Deus, ela não tem mais conexão com o Criador. Por isso que muitas coisas, das vezes, têm dado errado. Então, quando você ora, até aquilo que era para dar errado começa a dar certo. Então, a oração tem um poder. Então, esses 3 pilares você vai começar a cuidar do corpo, da mente e da alma. Corpo, mente e alma. Cara, o comodismo, olha o que o comodismo faz. A profundidade do comodismo te deixa sem competição, te deixa sem entusiasmo e sem resultado. E é muito importante você entrar no mundo de competição. Tudo é competição. Então, tudo é competição. Quando você entra numa competição, você desenvolve, você evolui, você cresce, você entra num estado poderoso de energia. Porque se você fosse sozinho, não é? Não ia ter o mesmo resultado que você competindo. Você competindo, você se esforça mais. Você percebeu isso? Então, quando há comodismo, não há competição. E quando não há competição, não tem entusiasmo. E quando não tem entusiasmo, não tem resultado. O resultado é fraco, é pequeno. Então, nesse exato momento, tem empresa crescendo, desenvolvendo, andando para frente, alcançando níveis inimagináveis e tem pessoa quebrando, destruindo, sem lucro. Que tipo de pessoa você é? Qual estado mental você quer chegar? Então, existe uma coisa chamada profundidade das ações. Profundidade das ações. Então, quais ações a partir de hoje você vai tomar a respeito do teu corpo? Quais ações positivas você vai tomar a respeito da sua mente? Quais ações positivas você vai tomar a respeito de sua alma? De sua alma? Por que eu estou falando isso? Porque, cara, como é que um empresário, um analista, um gestor, um líder, um dono de empresa, um dono de negócio vai estar bem, vai conseguir progredir se ele não tiver saúde na mente? Se a mente dele estiver mal, se a mente dele estiver preocupada, qual empresário vai conseguir desenvolver, crescer, evoluir se o corpo dele está doente, ele está obeso, ele está fraco, ele está debilitado? Tem como? Não tem como. Então, você tem que estar com os 3 pilares alinhados e ter esse nível de espiritualidade, que é o quê? O poder infinito da fé. Quem trabalha com vendas tem que ter fé. E isso que faz parte do que? Das ações da alma. Ações da alma, você tem fé, tem que ter fé, tem que ter o poder infinito da fé. Então, se você quer trabalhar com vendas, você tem que aprender a ter fé. E quando você entra na profundidade de ações, o que acontece? Você entra na competição, você tem entusiasmo e você tem resultado. Você compete, você tem entusiasmo, você está entusiasmado para fazer aquilo que você quer e você tem o resultado que você deseja. O meu objetivo aqui é fazer você sair do teu estado atual e chegar no teu estado desejado. Então, vou falar uma coisa que é muito importante. Existe uma coisa chamada gratidão. Existe a gratidão espontânea. É o quê? Uma gratidão, muitas das vezes, normal. O que é uma gratidão normal? É o quê? Quando alguém te dá algo muito bom, você agradece. Isso é fácil, todo mundo faz isso. Qualquer pessoa que você pegar aí na rua e der algo bom para ela, ela vai agradecer. Ela vai ficar feliz naquele momento. Sim ou não? Ela vai ficar feliz. Mas quando você agradece, quando tudo dá errado, aí que mostra o grande diferencial. Então, para você ter um profissional de êxito, você tem que agradecer, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando tudo está desfavorável. Certa vez, falaram para Jesus, o negócio é o seguinte, tem um monte de camarada aí com fome e não tem como alimentar eles. Acho que é melhor o seu mano ir embora. E Jesus falou, o que tem? 5 pães e 2 peixes. Só levantou para o céu, agradeceu. E ali houve a multiplicação. O
que isso significa? Que a energia muda quando você agradece diante do problema. Você ativa uma felicidade no seu cérebro inimaginável e poderosa. Por quê? É comprovado cientificamente que as pessoas gratas são de 25 a 35% mais felizes que as outras pessoas. Então, se você é grato, você vai se tornar mais feliz que outras pessoas. Então, aprende a entrar no estado mental de gratidão. Aprende a entrar nesse estado mental de gratidão. Então, existe a gratidão programada. Você se programa para ser grato. Por exemplo, 8 horas da manhã eu vou acordar, ou antes de dormir, ou meio-dia, sei lá, você vai escolher um horário. Obrigado, Deus, pelo ar que eu respiro. Obrigado pela comida, pelo alimento. Mas por que você vai falar isso? Obrigado pelo ar que eu respiro, porque se não fosse o ar, eu cairia no chão aqui sem ar. Obrigado pela essa lâmpada, porque se não fosse essa lâmpada, eu não estaria gravando um vídeo para você. Obrigado pelo alimento, obrigado pela coberta, porque se não fosse coberta, eu estaria passando frio. É ou não é? Obrigado por ter tênis, porque se não fosse esse tênis, eu estaria furando agora todos os meus pés e machucaria meus pés. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, pela saúde, pelo alimento. Se não fosse saúde, eu não estaria gravando vídeo. Então a gente tem que agradecer pelas mínimas coisas. Eu chamo de gratidão programada. Gratidão programada. E a espontaneidade da gratidão também é bom. Quando vem um problema difícil, você já é grato. Não, mas eu agradeço. Tal coisa. Você vê sempre o lado positivo da vida. Vê sempre o lado bom da vida. Então é muito bom também ter a espontaneidade nos momentos certos, nos momentos de dificuldade. Existe uma coisa que eu chamo de seriedade profissional. A gente tem que levar a nossa vida profissional a sério. A gente tem que levar a nossa sabedoria a sério, levar o nosso conhecimento. Então, se você ter uma vida profissional a sério, você vai ser valorizado, você vai ser respeitado e você vai ser amado. Então, tem pessoas que ela não consegue ter êxito profissional. Então, ela é desrespeitada, muito desrespeitada. Ela não é amada, ela não é valorizada. Qual é o papel do líder? Fazer o grupo experimentar o melhor, o máximo. Então, o que os grupos têm experimentado? A pior versão. A sua pior versão e têm experimentado do pior. Então, muitas empresas elas têm experimentado do pior. Por quê? Porque o líder não despertou ainda. Ainda não despertou um papel de liderança dentro dele. Então, lidere seus medos, lidere suas emoções. A arte de liderar as emoções é muito importante. Então, tem muita pessoa que toma atitude com raiva. Cara, nunca toma, grava a dica, nunca toma atitude em momentos de raiva. Porque você vai tomar a atitude errada, você vai tomar a atitude equivocada, você vai colocar a mão pelo pé, você vai passar vergonha, você vai ser humilhado, você vai humilhar pessoas, você vai fazer várias coisas ruins acontecer. Então é muito importante liderar as suas emoções. Você tem que aprender a liderar as emoções, você tem que aprender a liderar a sua sabedoria, a liderar os seus conhecimentos. Cara, existe uma coisa que eu chamo de amor ao próximo, ou seja, você entrar no amor ao próximo é você o quê? Respeitar, amar e valorizar. Então, isso que é êxito profissional. Quando você ama os seus clientes, você atrai mais clientes. Então, o que acontece? Muitas pessoas deixaram de amar os seus clientes. Deixaram de amar os seus clientes. E o que é o amor, Robson? O verdadeiro amor é o quê? Fazer o bem de forma consistente, mesmo que outras pessoas não reconheçam até que um dia a ficha caia. Então, o amor é a arte de fazer o bem. Fazer o bem de forma consistente, ou seja, sempre. Mesmo que a outra pessoa não reconheça até que um dia as fichas caem. Uma hora ou outra as pessoas vão reconhecer que você é um ótimo profissional, que a sua empresa é boa. Você consegue ajudar as pessoas. Cara, olha só. Que extraordinário.
Amor é a arte de fazer o bem. Então, quando você estuda, quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua mente, cuida da sua alma, você está fazendo bem. Isso é amor. Não tem nada a ver com sentimento. Então, amor não tem nada a ver com sentimento. Quando você repreende alguém porque ele está fazendo errado, isso é amor, porque amor é repreensão também. O amor também é merecimento. Você vai fazer por merecer. Falar em merecimento, para ter êxito profissional, você tem que ter o senso de merecimento. Então, já vi pessoas que elas são ótimos profissionais, são pessoas que têm uma sabedoria enorme, um conhecimento enorme e ganham bem pouco. Porém, tem camaradas que sabem muito menos que ela e ganham muito. Por quê? Porque essa pessoa, ela sabe se valorizar. Ela tem essa mentalidade de abundância. Então, ela tem o senso de merecimento. Então, vou contar uma história para você. Primeiramente, antes de contar a história, se você você deve ser competente. Se você não ser competente, acabou. Se você não ser competente, acabou. Então você tem que desenvolver as competências de amar. Relembrando, quanto mais você ama seus clientes, quanto mais você faz o bem para eles, mais você atrai, você se torna um profissional atrativo, você se torna um profissional com êxito. Então aprenda a amar os seus clientes. Então, o que é o amor? Fazer o bem. Então, quando você dá o melhor para os seus clientes, você atende bem, você cuida bem, você liga, você fideliza os clientes, você ajuda eles, sua tabela de cliente aumenta e você tem mais resultado. Automaticamente, o lucro vem mais. Então, ame seus clientes. Então, estou passando muita técnica, muito conteúdo para você, muita ferramenta. Então, vamos lá. Resgatar a paixão pelo propósito. Você deve resgatar essa paixão pelo propósito. Então, a paixão não é um sentimento qualquer. Então, você tem que ter paixão pelo que faz. Então, o que acontece? Muitas pessoas deixaram de ter essa paixão. Vou fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não se apaixona por um novo projeto? É verdade. Talvez você não tenha mais um novo projeto para a tua empresa. Então você tem que ser, quanto tempo você não tem paixão pelos clientes, paixão pelos seus amigos, paixão pela sua família. É muito importante você ter paixão eterna. Então a paixão não é passageira, a paixão é eterna. Você tem que ter essa mentalidade abundante. Veja que Cristo, a paixão de Cristo é passageira ou eterna? É óbvio que é eterna. Por quê? Porque ele é apaixonado por ser humano. Apaixonado pelo ser humano. Cristo é o maior líder de todos os tempos. Por quê? Porque ele ensinava, ele exortava, ele repreendia, ele contava história. Então ele era um líder autocrático, democrático, liberalista, paterno, liberacional, inspiracional. Ele era inspiracional por quê? Porque ele estava sempre inspirando pessoas. Cara, há quanto tempo você não inspira as pessoas a comprar o teu produto? Ele era paterno, ele se colocava como o pai, se colocava no lugar de pai. Então ele tratava as pessoas como se fosse o próprio filho deles. Isso que atrai pessoas para o seu negócio também. Outra coisa, Cristo, ele era liberalista, ou seja, ele dava a missão e liberava, deixava os camaradas tomar a atitude. Ele era autocrático, ele passava a liderança, ele dava a ordem, tem que fazer isso, mas também ele era democrático, ele deixava as pessoas votarem o que elas queriam. O que elas queriam. Então teve uma certa parte ali da Bíblia que os camaradas falavam, qual que você quer, Jesus ou Barrabás? Então ele deixa a pessoa votar. Ele não obriga a pessoa a fazer alguma coisa. Então a pessoa tem o livre-arbítrio, o que ela quer escolher. Jesus deixa a pessoa escolher o que ela quer. Se ela quer ele ou ela quer as coisas do mundo. Então vamos lá. Resgatar a paixão pelo propósito. Ou você é quente, ou você é morno, ou você é frio. Cara, tem uma palavra na Bíblia que fala, estou a ponto de vomitar-te. Então, tem profissional que está sendo vomitado pelo mercado. É verdade.
Tem profissional que está sendo vomitado pela empresa. Tem profissional que está sendo vomitado nesse exato momento pela empresa. Por quê? Porque ele é morno. Por exemplo, você já viu numa alguém chegar num estabelecimento, num restaurante e pedir assim, me dá um café morno? Não, você não vai ver isso. Eu quero um café quente. Você já viu alguém pedir no restaurante um refrigerante morno? Ah, me dá um refrigerante morno aí. Não, você vai falar, eu quero um refrigerante gelado. Então ninguém gosta de mornidão. Deus não gosta de mornidão. E o mercado está procurando profissionais que não sejam morno. Ou seja, comodismo. Então, tem pessoa que entrou na mornidão no corpo, mornidão na mente, mornidão na alma. Totalmente acomodado. Cara, eu tenho muitas sacadas para passar por você. Então, muitas pessoas estão vivendo o desespero emocional. Grava isso. Muitas pessoas, nesse exato momento, elas estão vivendo num desespero emocional. Elas estão desesperadas emocionalmente, não sabem o que fazer. Elas entraram nesse desespero, elas entraram nesse comodismo, elas entraram nessa mornidão. Então, muitos estão arrasados pelo medo. Grava isso. Muitos, eles estão arrasados pelo medo. Muitos estão arrasados pela ansiedade. Muitos estão arrasados pelo medo do futuro. E digo para você, o melhor jeito de se preparar para o futuro é construindo o futuro. Cara, olha que história impactante. Tinha um rapazinho que chegou no vô e falou assim, vô, eu tô com muito medo. Do que, meu filho? As pessoas estão falando mal de mim, meus coleguinhas estão falando mal de mim, não sei o que fazer. Ele falou, vou te dar um ensinamento. Pega lá nosso burrinho, vamos dar uma volta na cidade. E eles pegaram o burrinho e deram uma volta na cidade. E as pessoas falaram o seguinte, o rapazinho subiu em cima do burro, e as pessoas começaram a falar mal. Olha lá, aquele rapaz novo, em vez de dar lugar pro velho, subir no burro, não. Que rapazinho abusado, que rapazinho aproveitador. E aí as pessoas começaram a falar mal dessa situação. Aí eles deram outra volta na cidade, só que aí o vô subiu em cima do burrinho e o rapaz puxou. E aí começaram a falar, olha lá, aquele velho aproveitador, fazendo a criança puxar o burro. Que vergonha, não sei por que ele não puxa o burro. E aí eles deram outra volta na cidade e as pessoas também começaram a falar mal. Os dois montaram em cima do burro. Olha lá, ó, maltratando o animal, os dois em cima do burro. Que vergonha, tratando o animal desse jeito. E aí os dois tiveram a ideia de o quê? Os dois puxaram o burro. E aí as pessoas começaram a debochar, tirar chacota e falar mal dos dois. Olha lá, aqueles dois como são burros, em vez dos dois montar em cima do burro, não. Então, se você tiver que fazer algo bom na sua vida, faça. Porque as pessoas vão falar mal de você. Se você for bem sucedido na vida, crescer, evoluir, desenvolver, as pessoas vão falar mal. Se você for um fracassado na vida, não vencer, não crescer, não evoluir, não desenvolver, tua empresa ficar estagnada, as pessoas também vão falar mal. Se tiver que fazer algo novo, faça. Faça. A ansiedade tem tomado conta das pessoas. Quando a pessoa foca no passado demais, causa depressão. Quando ela foca no futuro demais, causa ansiedade. E quando você está ansioso, você não consegue fazer nada direito. Você coloca o pé pelas mãos, faz tudo errado, corta os processos, corta os caminhos. Você não pode cortar o processo. Um exemplo, se a pessoa vai construir um apartamento e ela corta o processo, não espera a secagem do concreto, não faz o alicerce direito, aquele apartamento vai desabar, vai cair tudo. Tem uma palavra que fala que havia uma casa edificada sobre a areia e havia uma casa edificada sobre a rocha. Isso tem tudo a ver com êxito profissional. Então, a pessoa que edificou a casa sobre a areia, vieram os ventos, vieram a chuva, vieram a tempestade, a casa caiu. Por quê? Negociações obscuras, mentira, desilusão, engano, não investia na empresa. Então ela estava investindo, estava com a casa dela sobre a areia, maltratava os funcionários, não cuidava dos clientes. É ou não é?
E existe as pessoas, a empresa que é edificada sobre a rocha, ou seja, uma empresa sólida. Não entra em negociação obscura, não mente, fala a verdade sempre, cuida dos clientes, trata com amor, trata com paixão, com carinho. E aquela casa que é a empresa dela enche. Vai vir o vento, vai vir a crise, vai vir a tempestade, e aquela casa vai permanecer de pé, vai permanecer firme, vai permanecer forte. Cara, não tenha medo do futuro. Então, muitas pessoas, a empresa dela tem medo do futuro. Por quê? Porque ela não está plantando, não está fazendo certo, não está fazendo o correto. Cara, aprenda o quê? A liderar suas emoções. Vou contar uma história para você. Você tem que ter o ponto de equilíbrio. É muito importante você ter o ponto de equilíbrio. Por quê? Tem pessoas que ela não tem o equilíbrio. Vou contar uma história para você. Tinha uma gaivota que gostava muito do peixe. Mas gostava muito do peixe, amava aquele peixe. E existia um peixe que gostava muito da gaivota. E aí o peixe falou assim, não, vou trazer essa gaivota para o fundo do mar. Porque eu amo muito ela. Começou a trazer, quando veio logo a gaivota, me larga, eu tô ficando sufocado, me leva para a superfície de volta, não aguento mais. Não aguento mais, estou sofrendo. E quando a gaivota teve uma ideia, não, vou fazer o seguinte, então eu vou trazer o peixe lá para o alto. Ela pegou o peixe e levou lá para o céu, lá para o alto. E aí quando veio, começou aquela pressão, entrar em turbulência, puxa vida, eu não aguento, me leva de volta para a água. E aí a gaivota e o peixe pensaram, bom, eu posso chegar na beira da água e a gaivota também chegar na beira da água. E ali a gente tem um diálogo. E aí entrar no ponto de equilíbrio. Há quanto tempo você não tem um ponto de equilíbrio na saúde, no corpo, na vida profissional? Há quanto tempo você não tem um ponto de equilíbrio emocional e equilíbrio na alma? Um exemplo, tem pessoa que ela não tem o equilíbrio no corpo dela, fica o dia inteiro fazendo academia, esquece da mente, esquece de cuidar da alma, esquece de cuidar de tudo, não cuida mais nada, não cuida da família, não faz mais nada. Tem pessoas que ela quer cuidar do mental, só que ela fica ali estudando, esquece da alma, esquece do corpo e não dá bola para mais nada. Então é muito importante que o ponto de equilíbrio. E tem pessoas que ela fica o dia inteiro só cuidando do espiritual, só que aí o que? Ela acaba sendo arrogante com as pessoas, menosprezando as outras pessoas. E tem uma palavra bíblica que fala que a gente não pode ser demasiadamente justo para que teu irmão não se corrompa, ou seja, a gente não pode ser arrogante. Tem pessoa que não tem espiritualidade, mas que ela é arrogante, ela é dura com as pessoas. Se você ser assim, você não vai ter o resultado que você quer. Você tem que achar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio faz toda a diferença. Você tem que ter o ponto de equilíbrio na sua empresa, com seus clientes, em todas as áreas da vida. Você tem que ter o equilíbrio. Tudo que é demais exagerado vai acabar prejudicando você, vai acabar prejudicando e você não vai ter êxito emocional, você não vai ter êxito profissional e você não vai conseguir liderar suas emoções se você tiver o exagero na sua vida. Viva a sua meta com energia. Então tira aí frequência aí do tanto faz. Então vou fazer uma pergunta para você. Você tem tomado atitude de tanto faz? Quantas atitudes de tanto faz você tem tomado para a sua vida? É verdade. Muitas pessoas tomam atitude de tanto faz. Então troca as atitudes de tanto faz por tudo ou nada. Então tem pessoas que elas têm tomado atitude de tanto faz. Essa atitude é negativa. Essa atitude é destruidora. Quantas atitudes de tanto faz, desleixado, você tem tomado para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua família, para o seu profissional, para o seu espiritual? Quantas atitudes de tanto faz você tem tomado para a sua mente, para a saúde mental? Fica alimentando a cabeça com coisa ruim, com negatividade, com palavras negativas. Fica alimentando a sua mente com coisas supérfluas. Você tem que partir por tudo ou nada.
Quantas atitudes de tanto faz, tô nem aí, você tem tomado com a sua alma? Você não lê uma Bíblia, não faz uma oração, não conversa com Deus, você não estuda, você não faz curso, você não cuida do corpo, não cuida da saúde. Quantas atitudes de tanto faz, você tem tomado com seus filhos, você tem tomado com a sua família, você tem tomado com a sua empresa. Cara, essa atitude de tanto faz com a sua empresa é o que não deixa ter resultado. É a que não deixa você ser um profissional magnético, um profissional atrativo, um profissional com muito êxito. Aprenda a ter êxito. O amor é a vantagem competitiva. Quando você tem amor, você já tem uma vantagem enorme na frente dos outros. A sua vantagem é extraordinária. Você consegue alcançar patamares inimagináveis, patamares invejáveis. Então aprende a ter amor, aprende a ter amor. Então vai muito mais além do que liderar pela planilha. Então tem pessoas que lideram porque a empresa manda. A empresa que ela está tendo ali está mandando. A própria empresa dela está mandando ela fazer. Tem pessoa que lidera pela planilha, pelo que está escrito num papel. E tem pessoa que lidera pela alma, porque ela tem paixão por pessoas. Então eu estou aqui liderando pela alma. Então você deve liderar pela empresa, pelo que a empresa manda. Você deve liderar pela planilha. Mas ao mesmo tempo, você tem que liderar pela alma, por paixão de pessoas. Quanto mais você ser apaixonado por pessoas, mais resultado você vai ter, mais conexão você vai ter com as pessoas, mais resultado você vai ter mais lucro, você vai ter mais produtivo. Vou fazer uma pergunta. Você está cumprindo a meta que você prometeu para você mesmo? Lembra quando você prometeu para você mesmo que você não ia mentir mais, que você ia emagrecer, que você ia cuidar da saúde, que você ia crescer a sua empresa, que você ia fazer curso profissionalizante, que você ia cuidar dos seus filhos, sua família, entes queridos, etc. Lembra quando você prometeu para você mesmo que esse ano você ia começar a buscar Deus, que esse ano você ia ser um profissional com êxito, que você ia controlar suas emoções? Talvez você chegue em casa brigando, discutindo, falando palavra negativa, discutindo com todo mundo. Vou falar uma coisa para você, uma história. Havia uma árvore seca, muito seca, que essa árvore, debaixo dessa árvore tinha um leão querendo pegar o camarada. Tentando pegar o camarada. E do outro lado tinha um urso, tentando pegar aquele camarada. E aí, lá em cima da árvore tinha um morango. A árvore seca, ele se espichou ali para pegar o morango. Se espichou tentando pegar o morango, tanto é que ele pegou o morango e começou a saborear. Só que aí a pessoa se pergunta, tá, mas e o leão e o urso? Estamos nem aí pro urso, estamos nem aí pro leão. O mais importante é o quê? É comer os morangos da vida. Talvez o urso e o leão estão tentando te devorar, é a crise, é o problema, é pessoas mentindo de você, fazendo fofoca, é a negatividade, é os problemas da vida. Você tem que aprender a comer os morangos da vida. Então, quando você investe na sua empresa, você está comendo dos morangos da vida. Quando você estuda, faz curso profissionalizante, quando você se entrega de verdade, atende os clientes como tem que atender, você está comendo dos morangos da vida, porque você atender os clientes da melhor maneira, eles vão voltar de novo na tua empresa. Eles vão voltar de novo e ainda vão chamar mais pessoas para divulgar. Quem são os reis do marketing? É aquele que abre a carteira para te pagar. Esses são os reis do marketing. Então, aprenda a comer os morangos da vida. Quando você perdoa, quando você controla e lidera suas emoções e não chega brigando dentro de casa, você está comendo dos morangos da vida. Você está comendo os morangos da vida quando você é grato pela vida, quando você tem esse amor, essa paixão pelo que você faz, você está comendo dos morangos da vida. Você está comendo do melhor, você está saboreando do melhor. Quando entra em conexão com Deus, Deus me dá sabedoria. Se você ler Provérbios e praticar o Provérbios, que a Bíblia não é só um monte de letras do papel, mas ela faz a diferença.
você vai ver que você vai aprender a comer os morangos da vida, porque você vai ter uma sabedoria enorme. E a Bíblia fala, feliz o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento. Quando você acha sabedoria, adquire conhecimento, você tem êxito profissional, você consegue liderar suas emoções, você liderando as emoções, você domina. Tem a palavra que fala, aquele que domina a sua língua domina uma cidade. Se você conseguir dominar a sua língua, você domina uma cidade, você domina um estado, você domina um país, você consegue atrair mais clientes, você consegue atrair pessoas para o teu lado, você consegue atrair conexão, sabedoria, conhecimento. Cara, você tem que ter metas tangíveis. O que é uma meta tangível? É uma meta atingível. Você tem que aprender a ter metas atingíveis, metas tangíveis. O que é uma meta ecológica? Quando você constrói uma meta e essa meta não vai prejudicar outra área. Não adianta você criar uma empresa, só que para criar a empresa você tem que brigar com todo mundo, tem que abandonar os amigos, abandonar a família, abandonar tudo. Não, tá errado. Meta ecológica é quando você cumpre a sua meta aqui na Terra e você consegue alcançar outras pessoas, você consegue se dar bem com as pessoas mesmo cumprindo a meta. O que é meta ecológica? Não adianta você fazer academia e perder o marido. Então, meta ecológica, você vai fazer academia e ainda vai estar bem com a pessoa que está do seu lado. Não adianta você fazer academia e perder seus filhos. Você vai fazer academia e ainda vai se dar bem com seus filhos. Isso é meta ecológica. O que é meta específica? Tem pessoas que dizem assim, minha meta é comprar uma casa. Superficial. Agora, quando você diz, minha meta é comprar uma casa de tantos quartos, sala, cozinha, banheiro, com a cor azul, com a cor verde, telhado brasilite grosso, brasilite fino, telha, em tal bairro, em tal lugar, falou X. Isso é especificar a sua meta. Então, o profissional atrativo, profissional com êxito, se você quer ser um profissional de êxito, você tem que aprender esses pilares. Então, qual é o papel do líder? É ajudar o grupo a experimentar o seu máximo. Então, tem pessoas nesse exato momento tá fazendo o grupo experimentar o mínimo, fazendo a família dela, fazer toda a vida dela experimentar o mínimo do pior, por quê? Porque ela não tem se dedicado, ela não tem se esmerado, ela não tem lutado para ter êxito profissional, ela não controla as emoções. Se você ser um líder e assumir esse papel de liderança, você vai ter o êxito profissional que você tanto quer, que você tanto deseja, que você tanto almeja. Você vai alcançar patamares inimagináveis. Você pode muito bem, para aprender e ter êxito profissional, adquirir esse livro do Poder das Metas. Você vai ter muito êxito profissional, porque aqui tem um conteúdo e uma sabedoria enorme. Para ter êxito profissional é muito importante ter foco. O que é foco? É fixar sua mente no alvo X, não desviar nem para a esquerda nem para a direita, não desistir até alcançar o objetivo, mesmo que situações e pessoas vão contra isso. Então, fixa a mente no teu alvo X. Qual é o teu alvo X? Emagrecer, crescer a empresa, dobrar o faturamento, melhorar no marketing profissional, melhorar a tua sabedoria. Depois você não vai desviar nem para a esquerda nem para a direita. Vê o que está te desviando para a esquerda, para a direita, pessoas, coisas, situações. Depois você não vai desistir até alcançar o objetivo. Então muitas pessoas desistem antes do objetivo. Depois você não dá ouvidos, você não vai dar ouvido às pessoas que impedem você. Mesmo que situações, pessoas vão contra isso, você não vai dar ouvido às pessoas que lutam contra você. Situações, pessoas vão contra o teu objetivo. Você não vai dar ouvido para elas. Então, fixa a mente no alvo X, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, não desiste antes do objetivo e não olha para a situação e não dê ouvido às pessoas negativas. Olha só, se você der ouvido às pessoas erradas, você não vai ter sucesso, você não vai crescer, não vai evoluir, não vai desenvolver. Quantas pessoas tiveram atraso de vida por ter ouvido as pessoas erradas? É ou não é? E por que muitas pessoas fracassam? Ela fixa a mente no problema X, ela olha para a esquerda ou para a direita, ela desiste antes do objetivo
ela olha para a situação e dá ouvido às pessoas negativas. Então ela fica essa mente direto para o problema e não para a solução. Ela é desviada, ela desiste antes do objetivo, ela olha para a situação do problema dela e dá ouvido às pessoas negativas. Aí o ser humano fracassa, aí não tem êxito profissional e não tem controle das emoções. Não tem controle das emoções. Então, para você se controlar emocionalmente, você tem que aprender a liderar a sua mente, tem que aprender a liderar a sua cabeça. Como que faz para alcançar, para comprar esse livro? Você vai no Google, escreve Robson Josué Cavaleiro de Adi, você vai ter um conteúdo enorme. Vai ter muita sabedoria, sacada, conhecimento, técnica, básica, avançada, para você alcançar o teu objetivo e meta. O profissional com êxito, ele tem que ter a meta duradoura. A meta dela tem que durar, tem que ter solidez, tem que ser sólida. Não pode ser uma meta de vidro que a qualquer momento pode quebrar. Então tem pessoas que ela tem metas de vidro. O que é uma meta de vidro? A qualquer momento ela pode quebrar. Ela procura facilidade. É uma meta que você quebra com facilidade. Uma meta sem Deus, uma meta injusta. Então, você vai fazer essas perguntas para você. Faça as perguntas para si mesmo. Vou fazer umas perguntas aqui do livro para você ter êxito profissional. Minha meta é duradoura? A minha meta é sólida? Minha meta é uma meta de vidro ou não é de vidro? Minha meta se quebra com facilidade ou ela é forte? Será que a minha meta é de Deus? Será que a minha meta é justa? Será que a minha meta me faz feliz? Será que a minha meta é confiável? Será que a minha meta é boa para a minha família? Tudo isso você tem que se perguntar. Tudo isso você tem que se perguntar para ter o êxito profissional. Dentre fé, esperança e amor, o maior é o amor. Mas você tem que ter o poder infinito da fé para você ter êxito profissional. Você tem que ter esperança. Muitas pessoas perderam a esperança. Ela já não tem mais expectativa. Ela já não sonha mais grande. E você que quer ter um profissional de êxito, você tem que sonhar grande. Milagre é continuar acreditando mesmo quando tudo dá errado. O que é milagre? É fazer acontecer a concretização dos seus sonhos. Nesse livro, é uma concretização do sonho que eu tive. E também dar minhas palestras, minhas mentorias. Estou dando aqui uma mentoria, essa Masterclass poderosa, êxito profissional. Então é muito importante você ter esse êxito profissional. Esse êxito, você aprender o quê? A estar entusiasmado. Você está feliz por estar alcançando a tua meta e objetivo. Então sempre vai entusiasmado para o trabalho. Tem essa paixão mental. Tem essa paixão no coração. Quando estou dando palestra, as batidas do meu coração batem mais forte. Então, eu já dei 22 palestras, 25 palestras do Poder das Metas. E foi muito impactante. As pessoas saíram dali transformadas, saíram dali livres. Vou dar uma sacada para você do livro muito poderosa, o qual eu não tinha dado ainda. Para você ter êxito profissional, olha só, como criar algo bem sucedido. Quanto é importante isso para você de 0 a 10? É óbvio que 10, né? Primeiro, foco no projeto. A palavra diz: se projetas alguma coisa, te sairá bem, a luz de Deus brilhará no teu caminho. Há quanto tempo você não vibra com um novo projeto? Há quanto tempo você não tem paixão por um novo projeto? Depois, se preparar para crescer. Preparação para crescer. Então, muitas pessoas não se preparam mais para crescer. Elas se preparam para ter percas. Eu vou me preparar aqui, porque senão eu posso perder. Está errado. Eu vou me preparar para crescer, para desenvolver, para andar para frente. Melhoria contínua. Quantas pessoas que têm problemas contínuos, perca contínua. E o segredo aqui é o quê? Ganho contínuo, melhoria contínua, aumentar o teu nível de expertise, exclusividade. A sua empresa é exclusiva? Você tem exclusividade? Se você quer ter um êxito profissional, você tem que aprender a ser exclusivo. O que ainda não tem no mercado? Você tem que fazer essa pergunta.
que ainda não tem no mercado que eu posso fazer de diferente? O que ainda não tem no mercado de trabalho que eu posso fazer de inovador, que eu posso fazer de top? E depois, planejamento. Você tem que planejar. Planejar. Esquece você viver do improviso. Você não pode, a pessoa que quer ter êxito profissional não pode viver só de improviso, viver de improviso. Tem que ter um método. Quando eu vou dar palestra, eu falo, 1, 2, 3. Então, meus alunos crescem, desenvolvem, andam para frente, porque eu aprendi a ensinar as pessoas. Aprendi sacadas poderosas para as pessoas serem poderosas. Então, é muito importante a gente ter isso na ponta da língua. Profetizar palavras boas, palavras poderosas, palavras que vão edificar. Então, como criar algo bem sucedido? Primeiro, foco no planejamento. Segundo, preparar para crescer. Terceiro, melhoria contínua, sempre. Quarto, exclusividade. Quinto, o que ainda não tem no mercado. E sexto, planejamento. Por último, não menos importante, o planejamento. Você tem que ter planejamento, você tem que planejar o que está fazendo. Você tem que planejar o que está fazendo. Então, quem quer ter êxito profissional tem que ter o perfil comportamental do estilo águia. Ou seja, a águia, se você for ver, ela voa bem alto porque ela suporta a pressão. Tem pessoas que ela não conseguem suportar a pressão. E elas desistem dos seus sonhos, desistem do seu projeto, desistem do êxito profissional, desistem da arte de liderar as emoções. Por quê? Porque ela não suporta a pressão. Você tem que aprender a suportar a pressão. A águia tem garra, a águia voa, a águia tem o bico. E existe a quarentena da águia, que é que ela arranca as unhas velhas na pedra, as unhas velhas na pedra, que representa a Cristo. Jesus é a rocha, ou seja, é a solidez, é a sabedoria, maior líder de todos os tempos. Ela tira a unha velha, bate na pedra para cair o bico velho e arranca as penas velhas. Então, o bico velho, que é as palavras velhas que você falava, você não vai falar mais, você vai trocar esse bico velho por um bico novo. As garras velhas, que é a pessoa que perdeu a força, perdeu o ânimo, perdeu a motivação, já não é mais motivada. Você vai trocar essas garras velhas por garra nova. E as penas é o quê? O que impediu você de voar. As penas velhas podem ser pessoas que impedem você de voar. Palavras que impedem você de voar. Atitudes, situações, comodismo. Comodismo impede você de voar. E falar também aquela hora nos leões da vida e nos ursos. Davi venceu o urso. Davi venceu o leão. Por isso que Davi comeu dos morangos da vida. Ele usufruiu do melhor com Deus. Por quê? Porque ele venceu aquele urso, venceu aquele gigante. Venceu o urso, venceu o leão e automaticamente, logo em seguida, ele venceu o gigante. Então, existem barreiras que a gente tem que vencer, que são barreiras gigantes. Barreira gigante. Então Davi, ele venceu o gigante com 5 pedras, porque não era só o Golias que te vencia, era 5 gigantes. Então na vida, como profissional, como empresário, então a gente enfrenta vários gigantes, não é só um, são vários. Então ele tinha 5 pedras, ou seja, representando os 5 dedos das mãos. Representando 5 dedos da mão. Então, você tem uma mão que essa mão pode fazer você fechar muitos negócios. Essa mão pode você abençoar a sua empresa, que é cuidando da sua alma, estendendo a mão, orando, fazendo tua oração. Essa mão pode assinar muitos contratos. Essa mão pode fazer muitas coisas boas com apenas um aperto de mão, um abraço. Com um abraço que você vai dar. Você pode o quê? Contagiar as pessoas a ser melhor. Você pode influenciar as pessoas a fazer o bem. Você pode influenciar as pessoas a comprar de você. Mas não por interesse. Você vai ter tanto amor à frente, tanta paixão por mudança, por querer ver ele transformado,
por querer ver ele com o melhor, que vai atrair esses clientes. As pessoas vão vir, as pessoas vão gostar de você. Então, olha só. É muito importante você focar. Muito importante você focar. Mas é mais importante ainda, digo para você focar certo. Focar certo. E mega importante é você focar no lugar certo. Tem pessoas que não focam no lugar certo. E mais importante ainda é focar na velocidade certa. Então tem pessoas que perdeu a velocidade. Tá no passo da tartaruga. Tá andando devagar. E hoje em dia o que? A gente tem que ser mais rápido. Focar. Focar certo. Focar no lugar certo. Focar na velocidade certa. E focar com a mente aberta. Grava isso, 80% comprovado cientificamente das pessoas são prepotentes, arrogantes e orgulhosas. Somente 20% está com a mente aberta. Então a gente tem que ter a mente aberta. A gente tem que abrir a nossa visão, abrir a nossa mente, abrir a nossa cabeça para a gente alcançar coisas novas, para a gente alcançar níveis novos, para a gente alcançar sacadas novas, sabedoria nova. Cara, eu estou muito feliz por estar ensinando você um conteúdo exclusivo, por estar ensinando sobre planejamento, sobre técnica, sobre ferramenta. Cara, esse livro aqui foi construído com muitas orações, foi construído com muita mentalidade e com muito esforço físico. Então eu usei dos 3 pilares para conseguir esse livro. Eu usei da força física, da força mental e da força espiritual. E aí consegui realizar o meu sonho, consegui realizar o meu projeto. Consegui fazer muitas palestras e ter um êxito profissional muito grande. Um êxito profissional maravilhoso. Por fazer a coisa acontecer. Você tem capacidade de fazer a coisa acontecer? Você está tendo essa capacidade de fazer a coisa acontecer? Então desenvolva. Se você não tem, desenvolva na marra a fazer a coisa acontecer. Você tem que ter esse dom, você tem que ter essa plasticidade de colocar as coisas em prática, fazer as coisas fluir, desenvolver. Tem pessoa que tudo que toca evolui, cresce, desenvolve. Tem pessoa que tudo que toca quebra, diminui e não desenvolve. Você já parou para pensar isso? Cara, o profissional com êxito, ele desenvolve, ele cresce, ele lidera. Você tem que liderar sem medo. Então eu estou liderando no mundo digital. Estou liderando nas masterclass, no ensinamento, no curso, na mentoria. Isso é bom. Então já ensinei muitas pessoas, muita técnica, muita ferramenta, ajudando as pessoas a ser transformadas. Então nesse exato momento tem pessoa com depressão, pessoa se automutilando, pessoa com desejo de suicídio, pessoa triste, pessoa angustiada dentro da empresa. Tem pessoas com vício químico, físico, emocional e vários problemas. Por isso que ela não consegue ter êxito profissional. Então a proposta desse treinamento é ajudar você a se transformar. É ajudar você a transformar pessoas. Então a arte de liderar suas emoções é muito forte. Você tem que ter essa inteligência emocional. Pense 3 vezes antes de fazer. Começa a se modelar em pessoas que têm sucesso. Os especialistas falam: tome 5 atitudes todos os dias que te levam rumo ao objetivo. Qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta? Qual é o teu desejo? Qual é o teu propósito? Qual é o nível de amor que você tem? Qual é o nível de espiritualidade que você tem? Qual é o nível de paixão? O quanto você tem cuidado do corpo? O quanto da saúde? O quanto do espiritual? O quanto da alma? Aprenda a ter inteligência espiritual, inteligência financeira, inteligência intelectual. Pessoal, você quer ser meu aluno, você vai aprender muita coisa. Quem é meu aluno aprende, desenvolve, evolui. Então, quando eu dava as palestras do Poder das Metas, tinha uma coisa muito interessante e do Riqueza Exterior, que a gente fazia uma pergunta: quanto vale o ser humano?
Muitos não sabiam responder. Então, se você quer ser um profissional de êxito, um profissional que sabe liderar, você tem que saber qual é o valor do ser humano. Você tem que saber que ele tem um valor inimaginável, um valor extraordinário, um valor acima do magnífico, acima da média, fora da caixa. Você tem que aprender a valorizar as pessoas, a amar e respeitar. Então, muitas pessoas, elas perderam esse valor. Ela não tem mais valor próprio, não tem mais valor pelo outro. Ela não tem mais amor próprio, não ama mais o outro. Ela não é valorizada, não mais valoriza mais ninguém. Eu quero atrair clientes. Eu tenho que aprender a valorizá-los. Eu tenho que aprender a amá-los e tenho que aprender a respeitá-los. Isso que vai fazer toda a diferença profissional. Isso que vai fazer toda a diferença profissional. Entra num curso caro. Um curso barato não vai trazer todo o resultado do curso caro. Ah, mas é muito caro. Se esforça para pagar. Luta para você entrar num curso que realmente vai fazer a diferença. Cara, uma coisa é você dizer, a vida inteira fiz curso grátis. Outra coisa é você dizer, fiz curso pago na escola tal. É totalmente diferente. O peso é maior. O grau de percepção de valor das pessoas é muito maior. Então você tem que fazer o seguinte, aumentar o nível da sua empresa para pessoas ter a percepção de valor. Percepção de valor. Então, as pessoas perderam a percepção de valor da sua empresa porque você não cuida. Porque muitas das vezes a pessoa não cuida, a pessoa não se esforça, a pessoa não se esmera. Existe 3 tipos de eu quero. Tem pessoa que ela quer ter o êxito profissional, quer liderar as emoções, mas ela não faz nada para conseguir. Tem pessoa que ela quer ter o êxito profissional, quer liderar as emoções, ela faz algumas coisas para conseguir. Tem pessoa que quer ter êxito profissional e ela faz de tudo na vida para conseguir. De tudo para conseguir. Que tipo de pessoa você é? Você é o tipo de pessoa que não faz nada para conseguir ou o tipo de pessoa que faz tudo para conseguir? Ou você é o mais ou menos? Olha que frase impactante. Por que você vai fazer mais ou menos se você pode fazer o melhor? Para de tomar atitude de comodismo. Para de tomar atitudes que não te levam a nada. Atitudes que não faz você desenvolver, não faz você crescer, não faz você evoluir, não faz você andar para frente. Cara, quando eu construí esse livro, eu acordava às 5 da manhã, eu acordava cedo. Você tem que aprender a vencer o cansaço. Tem pessoas que dizem, tô cansado. Quer ter êxito profissional? Vença o cansaço. Mas tem pessoa que o cansaço dela não é físico, o cansaço dela é aqui, ó, na mente. Não é só no corpo, mas é na mente, é na alma. A profundidade já está muito grande, a pessoa já enraizou na vida dela. Esses problemas enraizaram a mente dela, enraizaram na mente dela, no coração dela, na mente dela, no corpo dela. Então é muito importante a gente ter essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento, esse discernimento. Nunca entra, pessoal, em uma negociação obscura. Quer ter êxito profissional? Nunca entra numa negociação obscura, numa enrascada. Nunca, jamais faça uma negociação obscura, senão você vai se dar mal. Senão você vai ter problemas. Muitos profissionais não estão comendo dos morangos da vida, estão sendo engolidos pelo urso, pelo leão. Por quê? Porque eles estão entrando em negociação obscura. Quantos empresários você está vendo que está caindo por aí, né? Quantas empresas estão sendo destruídas, engolidas pelo leão e pelo urso? Ou os gigantes já tomaram conta da empresa dela. A crise tomou conta dos problemas, a falta de lucro tomou conta.
O vermelho tomou conta por quê? Porque essas pessoas deixaram de viver o melhor da vida, deixaram de ajudar as pessoas. Entraram nas negociações obscuras, nas negociações que não faz bem para o ser humano. Então aprenda a ser inteligente. Você é inteligente, então faça sempre o melhor para a sua vida. Então eu agradeço a todos, você está de parabéns por ter assistido a minha vídeo. Então um forte abraço a todos. Tchau.